Vamos com mais um bloco do Roda Viva Pernambuco. Hoje a procuradora Germana Laureano conosco. Você acompanha a TV Nova, a TV Cultura e o Roda Viva nos canais 22, 31 e 25, canal aberto, canal 15 NET, canal 322 Sky e também Vive pelas redes sociais. Atrapalhei alguém no bloco anterior? Acho que atrapalhei, você tinha concluído, sobre aquela questão da demonização de instituições do Ministério Público. Então, eu só ia concluir no seguinte sentido: eu acho que maus profissionais tem em toda e qualquer área. Verdade, eu acho que existe um membro do Ministério Público que não age bem quando ele propõe uma ação de improbidade que não tem substância, que ele quer só contar lá na produtividade dele quantas ações de improbidade ele ajuizou. Claro, que ele sabe que não vai prosperar. Como tem um mau profissional que foi aquele que sabia que ia prender o Temer, já estava um bocado de jornalista lá do lado de fora, certo? Então, mau profissional todos têm. Isso é eu tenho uma convicção que isso é da natureza do ser humano, que não tem princípios, não teve educação de base, verdade. Sabe? Tem um mau médico. A senhora talvez já deu exemplo aí do bombom, né? Pois é. Então, assim, só que eu acho que a gente não pode pegar isso para pegar toda a categoria e jogar no lixo. Verdade. E achar que ela não presta. E até, se me permite complementar... Rangel, desculpa. Se me permitem complementar, o motivo de crítica ao Ministério Público, à Polícia Federal, à Polícia Civil, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público de Contas, não é nada mais, nada menos, por motivos de acerto. Hoje, a crítica é porque nós estamos vendo o país dar um passo à frente no combate à corrupção, mas não adianta se a população não fizer a sua parte. Mão dupla isso. Falando em população fazer sua parte, inclusive com relação à denúncia, a doutora Aciona falou que o cidadão comum pode fazer uma representação. Então eu vou fazer logo 2 ou 3 perguntas. Primeiro, como o cidadão comum pode fazer a representação junto ao Ministério Público de Contas? Seria a primeira. A segunda, qual tipo de representação mais comum? E a quarta, pouco assim, capciosa. A terceira, desculpe, tá certo? Não. Se existe alguma pressão política junto ao Ministério Público de Contas. Vamos começar pelo começo. Tem muita pressão política para jornalista, né? Não sei Vamos começar pelo começo. As denúncias para a gente, representação que for, pode ser feita das mais diversas formas. A mais comum, que é mais usada, o que a gente mais recebe lá, é o nosso e-mail institucional, que é mais usado. Nosso e-mail institucional, para divulgar. Que é o mpc@tce.pe.gov.br. Mas muitas vezes também as pessoas se valem no próprio canal da ouvidoria do TCE para se dirigir diretamente a gente, também pode. Então, a ouvidoria do TCE pode ser... Em loco procuradora? Vai até o tribunal? Pode ser em loco, pode ser pelo telefone, pode ser também pelo site do tribunal, aí tem um linkzinho lá para a ouvidoria e dizer que aquilo quer que seja encaminhado para o Ministério Público de Contas, mas também tem esse e-mail institucional. E, agora sim, tem muita coisa curiosa. Assim, a gente também tem uma página no Facebook e as pessoas mandam as coisas mais inimagináveis. Outro dia eu recebi a seguinte denúncia: olha, vocês têm que dar um jeito, porque a gestão Arnaldo Barros acabou com o esporte. Sabe, assim, porque ouve que é conta, e aí acha que a gente toma de fato conta de tudo. A senhora disse: eu não sou nem torcedor do esporte? Não, eu sou. Olha aqui como eu vim, Aldo. Que é isso? Eu estava de olho em Ronaldo. Que é isso? Que é isso? Eu sou rubro-negro e não posso nem dizer que rubro-negro doente, porque isso é um pleonasmo, né? Verdade. Então, assim, eu até brincaria, porque eu ia dizer assim: eu não tenho o que fazer, não, porque a maioria dos conselheiros é alvo rubro, então não vai ter o que fazer. Mas brincadeiras à parte, assim, tem muito isso, assim, mas esses são os canais. Quanto à pressão, veja, eu posso falar... Qual é o tipo da as mais comuns, né? Mais comuns. Olha, as mais comuns são coisas, inclusive, que a gente não tem muito... Aqui estão atrasando salário. Aqui... Municípios. São referentes aos municípios, são as mais comuns. São pobres, tem dinheiro. Aqui eu tenho um empréstimo consignado que descontaram do meu contra-cheque, mas quando eu vi eu estava no SPC. Certo? Aconteceu muito, e eu recebi uma muito grave, mas vou falar porque é público, que inclusive resultou num alerta de responsabilização para o governo do estado, que foi sobre a licitação do PE Conectado. Sim. Que é uma licitação bilionária,
que foi sobre irregularidade, sobre o processo de habilitação da empresa. Então, a gente realmente, eu costumo fazer um contraditório mínimo, sempre que posso, salvo se tiver alguma medida de urgência, mas acho que é importante a gente ouvir todos os envolvidos. Claro. E quanto à pressão, eu vou falar da minha experiência. Eu tenho uma fama, que se é para ter alguma fama para o FTS, de ser muito dura e muito técnica. Eu nunca, digo pela minha filha, me foi pedido nada errado. Já me foi pedido assim, ouça tal pessoa, eu ouço qualquer um do povo, qualquer um, não precisa marcar horário. A única coisa que eu peço às vezes para a pessoa marcar é se ela não quiser esperar, porque às vezes pode chegar lá, eu estou na reunião e a pessoa tem que esperar, mas eu estando lá, qualquer um do povo. Doutora, deixa eu interromper sua resposta à pergunta de Rangel. Semana passada quem esteve aqui conosco foi a delegada Patrícia Domingos. Acho que a Rebeca esteve aqui já também. Uma boa entrevista, tanto quanto essa quem está fazendo com a senhora agora. O fato de ser mulher, isso atrapalha, isso ajuda? Há uma certa intimidação, a senhora é intimidada, enfim, o fato de ser mulher complica um pouco o fato de, a posição que a senhora ocupa hoje no Ministério Público de Contas. Como é que um prefeito, que um presidente de uma Câmara de Vereador, né, como é que um político, um denunciado, ele se posta diante da senhora? A senhora sente que tem algum peso isso ou absolutamente nada muda? Eu acho que depende muito da postura da mulher. Eu nunca me senti tratada diferente por ser mulher. Talvez pela minha postura, porque eu nunca tenha permitido isso. Né? Sempre fui tratada com o maior respeito. Por exemplo, vivo num ambiente essencialmente masculino. Só tem uma conselheira mulher, né? Os outros são homens. Todos me tratam com o maior respeito. Conselheiros substitutos também no tribunal, só tem uma conselheira substituta. Então, todos que me procuram... Eu digo isso porque às vezes tem prefeito que acha que é dono da cidade. Né? Tal Mas qual o vereador também acha que é dono da Câmara. E eu acho que essa autoridade, às vezes, eles querem impor, né? Eu nunca não tenho nenhum episódio para lhe contar. Perfeito. O único episódio que eu tenho para lhe contar é que já houve um que foi me procurar quando me viu e disse assim, é tão novinha. Desse jeito, aí eu só fiz rir, negócio que eu dizia nem tanto. Doutora Germana, qualquer dona de casa que está nos assistindo sabe quanto custa fazer uma reforma do banheiro dela. Acho que todo mundo já fez uma pequena obra. Você foi lá o programa mais cara. E a reforma do banheiro. Do banheiro, porque todo mundo já fez alguma reforma do banheiro. Outro dia, uma época dessa, o que mais surgiu na internet foi um meme verdadeiro de dois banheiros que tinham sido construídos no zoológico de dois irmãos, e estava lá a placa da obra, R$250 mil por 2 banheiros. O banheiro que pro leão? Isso rolou demais, foi um meme que aconteceu na internet. Aí é para hipopótamo. Eu outro dia estive em Águas Belas, vi uma escola indígena de telha normal, de reboco, R$400 mil, ou seja, pequenas obras ou obras de banheiro, de uma construção de uma pequena escola, a gente sabe dimensionar porque todo mundo construiu uma casa, reformou um banheiro, e aí a gente percebe, pelo menos a percepção de um cidadão comum é que um banheiro daquele jamais custaria R$200 mil construído por mim. Se isso acontece em um pequeno banheiro, imagine nas rodovias, nas ferrovias, nas grandes obras que a gente não tem como dimensionar quanto custa o asfalto, o preço do metro quadrado do asfalto. Ou seja, a gente fica se sentindo muito impotente, até de fazer uma representação lá no Ministério Público. Bom, esse banheiro custou realmente R$200 mil, eu vou representar. E aí eu fico vendo até que ponto nós que somos cidadãos percebemos isso, e por que o Ministério Público ou a própria polícia, né, de repressão não consegue perceber coisas tão óbvias como 2 banheiros custando R$200 mil, que tem sinais claros de superfaturamento. Pode até não ter, legalmente está tudo planilhado, mas percebe-se na percepção comum. Como é que você vê exatamente esse tipo de superfaturamento até em obras pequenas? Veja, a gente age mediante provocação com essas denúncias, mas não só, tá? O Tribunal de Contas tem um plano anual de fiscalização
que ele elabora com matriz de risco e tal, onde ele não precisa de provocação. E existe um núcleo de engenharia, o Tribunal de Contas aqui tem um núcleo de engenharia, acho que o doutor Laércio conhece, onde ele tem condições, por exemplo, eu, Germana, que sou da área jurídica, eu não tenho condições de identificar um superfaturamento na rodovia. O núcleo de engenharia tem. Que ele vai ver o preço unitário de cada elemento que foi utilizado naquela obra. Então, as grandes obras que existem em Pernambuco, elas estão sempre no radar o Tribunal do Tribunal de Contas. Algumas obras são suspensas, inclusive, né? Alguns trechos da BR mesmo, mal começou, já foi feito um então, trabalho. Eu entendo que para o cidadão é muito difícil, como para mim, por exemplo, o que é que me chama a atenção? Se eu vejo uma dispensa de licitação no valor alto, porque a dispensa ou inexigibilidade não é o comum. O comum é licitar, é ter a competição. Então, se eu vejo um valor alto com objeto, outro dia eu vi para kits escolares, 8 milhões, aquilo me chama atenção. Para quê? Desculpa. Certo? Para kits escolares. Kits escolares. Fardamento, né? Caderno. Eram kits de química. 8 milhões? Era. 8 milhões. Kits laboratório de química. Estado. Então, aquilo me chama atenção. Mas eu não tenho, sozinha, condições de avaliar. Então, para isso, eu vou provocar a técnica do Tribunal de Contas. Eu vou pedir para se formalizar um processo para investigar. Porque pode ser também que a minha suspeita não se confirme. Porque aí eu preciso que se abra um processo, se identifique, se usem métodos de auditoria, se firme contraditório, uma série de coisas. Então, o que o cidadão pode levar a suspeita dele. Casa de Farinha tem muita coisa estranha, né? E outras que não são estranhas, são irregulares mesmo. Ô, procurador, agora a gente vê, desculpe interromper, mas a gente vê assim, o Ministério Público está investigando a aquisição de fardamento, de camisa, da Casa de Farinha, mas assim, o desfecho final, a gente não sente tanto. Acho que é uma reclamação muito grande de leitores, eu observo muito isso. Quais são os entraves? Começa e ao final, né? E a gente também vê algumas operações, mas não vê tubarão grande mesmo aqui em Pernambuco sendo pego, né? A gente tem ex-presidente que foi preso, no Rio de Janeiro tem governador. Aqui em Pernambuco tem pouco tubarão grande sendo investigado, é porque não tem de fato? Mas veja, vamos dar um exemplo bem recente. A questão do fardamento em Pernambuco. A gente teve um começo, um meio e um fim. Porque o que foi que a gente viu? A gente viu um pregão que se arrastou por um tempo maior do que o devido, a ponto de a fase de lances do pregão ocorrer no final do ano, num período em que, naturalmente, a competitividade não seria tão acirrada, porque as empresas não iam apresentar lances entre Natal e Ano Novo. Então, o pregão foi deserto. E o que aconteceu? O Estado teve que comprar mediante dispensa, e comprou por um preço alto. Né? O tribunal foi lá e deu a cautelar. Para anular aquela dispensa. E a própria secretaria acolheu e está fazendo um novo pregão. Então, isso teve um resultado direto. E isso foi intervenção inicial do Ministério Público de Contas. E depois houve uma denúncia da deputada Priscila Krause, mas primeiro o Ministério Público de Contas atuou, inclusive através do meu colega, o doutor Cristiano Pimentel. Por que se continua fazendo isso? Essa que é a grande pergunta, né? Por que eu abro um processo de dispensa de licitação sabendo que não é para fazer aquilo? Regime de urgência. Por que existe? Será que todo ano tem urgência? Não tem um calendário aí que você sabe que vai ter carnaval, que vai ter Natal, todo mundo sabe, né? Que vai ter a lua, né? A lua, que vai ter tudo. Essa é a grande... Por que se insiste em agir de maneira errada? Né? Só para eu terminar de responder a Rebeca aqui, Aldo, em relação à questão de peixe grande e tal, eu, particularmente, a minha preocupação é responsabilizar o agente que deu causa. Independente do tamanho do peixe, né? Se piaba ou tubarão, né? Não me importa, eu costumo brincar que é Mônica, Cascão e Cebolinha para mim, entendeu? Então, assim, eu não estou preocupada. Eu entendo o clamor da opinião pública, agora, assim, a sociedade precisa entender que existe o tempo dela, existe o tempo da investigação. Né? Então, enquanto a sociedade está achando que não está acontecendo nada, a gente já representou, já está no Ministério Federal, ele já requisitou também, inquérito policial.
A coisa vai, quando vem acontecer, que chegou ao conhecimento do grande público, a gente já estava trabalhando naquilo há muito tempo. A bronca é fazer uma investigação dessa, e cair na mão de momentos. Aí volta tudo. Está casado, estou brincando aqui. Jário, quer perguntar, Jário? Então, tem uma pontuação a fazer. Justamente hoje, lá na Câmara Federal, tem um pacote chamado como pacote de bondades. Por quê? Porque ele está anistiando. Isso. Não é? Está anistiando os partidos que não cumpriram a regra dos investimentos do fundo partidário para as candidaturas femininas. Então, eu acho que merece o comentário da senhora, sim, acerca dessa contradição, não é? E a gente estava falando aqui agora há pouco da questão das mulheres, da atuação feminina também. Então, a representação da sociedade política no Congresso Nacional, ao mesmo tempo se contradizer. Se você cria um fundo partidário obrigatório para candidaturas femininas, agora você não pode tirar que esses partidos cumpram e não paguem suas multas porque não cumpriram a própria legislação que foi criada por eles. Até porque ele vai pegar esse recurso do fundo e vai aplicar onde? Exatamente. Em novas candidaturas femininas ou vai viabilizar para quem, né? Então, eu acho que vale a pena a gente pontuar essa questão aí, que está acontecendo na Câmara. Inclusive, a relatoria do Paulinho da Força. Eita, meu Deus do céu. Salve, Jesus. Salve. Rangel, Perazzo, doutor Laes, quer perguntar? Eu queria atravessar um pouquinho aqui, porque era o Aviael que ia falar. Mas eu, dentro do assunto que foi levantado aqui pela Raquel e pelo amigo Perazzo, depois eu vou ter uma conversa com ele tomando um café, porque ele me contou essa história lá em Portugal, viu? Desse mestrado que ele está fazendo lá, essa pós-graduação. Veja bem, a lei de responsabilidade fiscal, ela clarifica a coisa mais importante, que é você só gasta o que recebe. Uma coisa que eu até não... Eu tenho minhas restrições. Você sabe que mexeram na lei agora, né? Então... Mas você só pode gastar aquilo que recebe. Mas é o princípio dela, né? É o princípio principal dela. Foi muito questionado. Aí vamos dizer o seguinte, fazer a comparação aqui. Eu sou um péssimo prefeito, lasquei a prefeitura, deixei tudo zerado, mas cumpri com a determinação dos 54% de pessoal. Aí chega Aldo Vilela, se mete a se candidatar, ganha a eleição e pega tudo aquilo que eu tinha destroçado, educação, saúde, transporte, prédios públicos e tal, e recupera tudo isso, mas teve um gasto acima de 54%. Aí o tribunal vai e coloca ele. Quando aqui eu vejo, doutora, está aqui, isso é um colega seu lá de São Paulo que traduziu, acredito muito bem, a Constituição, onde ele diz, olha, necessariamente o membro do Ministério Público é fiscal da lei, não é necessariamente acusador. Sim. E, portanto, atuar de forma imparcial, de acordo com sua consciência. Tudo bem. Aí vem para cá, Ministério Público de Contas atua na preservação da ordem jurídica, na defesa do patrimônio público e na proteção dos interesses sociais. Sim. Interesses sociais é uma coisa que tem que ter sentimento para saber que interesses são esses, não é? Não necessariamente você pode colocar, por exemplo, eu como prefeito, eu posso ter uma coisa de desvio de recurso. Se eu pegar um convênio para fazer 10 escolas e fizer 11, isso é desvio, é considerado desvio. Eu, por exemplo, fui quando prefeito, eu recebi um recurso para fazer 13 quilômetros de estrada vicinal e cheguei a fazer 18. Por quê? Porque no decorrer da execução, necessariamente se observou que poderia se fazer mais. E é o mesmo preço. Mas mesmo assim, por sorte, eu tinha mandado um outro plano de trabalho lá para a Caixa Econômica para poder fazer. Mas vai tentar o terceiro mandato? Estamos próximo, 2020. Não.
eu já acho que eu hoje dou mais contribuição com o que eu faço do que se eu fosse prefeito de alguma cidade. Entendeu? O que eu aprendi... Mas se desencantou, foi, Lécio? Não, ao contrário, exatamente por conta disso. Eu entendi que eu poderia oferecer mais. Eu me especializei muito em consórcio público. Depois eu gostaria de conversar com o doutor Mavel, numa outra oportunidade, porque acredito que ele tem uma visão do que é o consórcio público, que é uma outra ferramenta muito importante. Não muito Quando nós fomos em Portugal, por isso que eu tive já algumas vezes lá, e quando nós fomos lá em Portugal tinha o primeiro consórcio em 89. Hoje, o consórcio é uma coisa real de Portugal. Mas eu queria voltar aqui para a doutora Germana. Veja mesmo. Então, nós estamos já no fim aqui, né? Tá, do primeiro bloco. Isso do terceiro bloco. Terceiro bloco. Então, veja só. Essa relação é uma relação muito do sentimento da pessoa do tribunal. Sim. Eu tenho uma preocupação com isso, porque tem aqui 1.548 obras paradas no Estado, representando um total de 7,2 bilhões de reais. Veja só. A gente, gestor público, sabe que para fazer uma licitação, você tem que ter uma legislação aprovando a lei orçamentária, a LOA, e que nessa tem as rubricas, tem as dotações, e você só pode licitar se tiver a dotação concernente com a obra que você vai fazer. Ora, isso tudo é publicado em diário oficial, em diário público, exposto. Tal. O tribunal sabe disso, que é principalmente quando se trata de obras de grande volume, e, no entanto, a gente ter 1.548 obras, quando eu vi o técnico do tribunal colocando isso na televisão, eu sou um defensor do tribunal, porque eu acho que o tribunal me ajudou muito e ajuda a gestão. Então, eu fiquei muito preocupado com essa condição de se levar uma situação nesse prisma, porque caracteriza um certo descuido do próprio tribunal de não acompanhar esse tipo de processo licitatório. Me parece que 7 bilhões de reais não é pouco dinheiro, isso é Pernambuco. Doutor Lécio, dá para fazer a pergunta agora? É exatamente isso. Sobre essa questão de fiscalização de obras? Exatamente. Eu queria ter uma noção dessa atuação no que se refere ao processo licitatório, que é basicamente... De obra, né? Do que Rebeca perguntou. É porque está se colocando muita coisa para político. Mas eu só queria fazer... Vamos fazer o seguinte, eu vou ter que ir para o intervalo, a senhora volta... Né? Okay. No último bloco a senhora volta respondendo e certamente os colegas também. Vamos para o intervalo, já a gente volta para o último bloco do Roda Viva Pernambuco.